proposta de decreto golpista encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. O texto previa uma comissão de militares para analisar o resultado das eleições e a quebra de sigilo de ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Aliados já consideram que essa minuta deverá ser usada para tornar Bolsonaro inelegível. E Lula fala em conivência de policiais e militares nos atos golpistas de 8 de janeiro. O ministro da Defesa e Forças Armadas decidem ser rápidos na punição dos envolvidos. O novo secretário de Justiça do Distrito Federal deve ser escolhido em acordo político com o presidente. O ministro da Defesa, num primeiro momento, foi leniente, né? Ele tinha uma avaliação de que esses acampamentos na porta dos quartéis, eles se desfariam naturalmente, não haveria necessidade de fazer nenhum tipo de intervenção, e a ordem para a desmontagem dos acampamentos acabou vindo do Supremo Tribunal Federal, do ministro Alexandre de Moraes. E agora a ficha do Zé Múcio caiu, até porque o Lula, diante disso que aconteceu em 8 de janeiro, o Lula também, que estava também com essa visão apaziguadora, é preciso deixar isso bastante claro, tanto assim que escolheu o José Múcio, que é um político do estilo acomodatício. Ele foi escolhido por conta dessa sua característica. Então, o objetivo era mesmo de contemporizar com os militares. Agora, chegamos a um estágio, Fabiola, em que é preciso chamar os militares à sua responsabilidade, punir esses que foram negligentes nesse final de semana, nesse domingo, né, permitindo que o palácio fosse invadido e até contribuindo para essa invasão. O próprio Lula disse que a porta foi aberta ali, não há nenhum indício de invasão, né? Há uma notícia que pode facilitar esse trabalho de punição. O Ministério Público Militar decidiu abrir investigações preliminares para apurar a conduta desses integrantes das Forças Armadas durante esses atos criminosos do domingo 8 de janeiro. O Procurador-Geral da Justiça Militar, que se chama Antônio Pereira Duarte, se não me engano, ele instaurou um procedimento administrativo para obter informações sobre essas possíveis condutas irregulares dos militares, e esse procedimento preliminar, ele tem o objetivo de coletar informações e, se o procurador se convence de que houve um comportamento inadequado, e isso é muito evidente, as evidências saltam aos olhos, ele aí abre um processo formal. Espera-se que esse processo seja aberto. Agora, a minha impressão, Fabiola, é de que essa punição ela não pode se limitar aos soldados e militares de baixa patente que contribuíram para esse desastre do dia 8 de janeiro. É preciso que as Forças Armadas punam, ou o poder civil ao qual as Forças Armadas estão subordinados, punam também os militares que foram cúmplices do Bolsonaro naquele esforço do presidente para desacreditar o processo eleitoral e desacreditar a democracia. Foi ali que começou o movimento que resultou nisso que nós estamos agora enfrentando. Realmente eu fiquei muito surpreso com essa prova que foi obtida pela Polícia Federal, porque parecia muito claro, por todos os indícios existentes, que se tramava um golpe. E agora nós temos a prova material disso. Ou seja, alguém encaminhou ao ministro da Justiça, ou ele próprio elaborou, um texto que é basicamente o aperfeiçoamento jurídico da estratégia golpista. E agora a bola está no colo do ex-ministro da Justiça. Ele vai ter que dizer se foi ele que fez, se ele recebeu de alguém, de quem ele recebeu e com quem ele discutiu esse decreto. E ali ele vai ficar numa saia justíssima. Agora, e Jair Bolsonaro? O que vai acontecer com esse presidente? O que significa esse documento em relação ao ex-presidente? Claro que isso tem que se investigar. Já existem muitos, como disse o Josias agora há pouco, vários inquéritos, investigações abertas em curso no Tribunal Superior Eleitoral, sob o comando de um ministro sóbrio, correto, competente, sério, que é o ministro Benedito. Agora, a isto vai somar uma outra situação que pode qualificar
ação criminosa, ou seja, direito penal. E um direito penal que pode atingir, se provada a participação do presidente da República. Aliás, eu acredito sinceramente, e aí agora eu não posso pré-julgar, mas intuir que existe uma participação do presidente, porque o Josias falou muito bem, é um conjunto de situações. Os discursos de Jair Bolsonaro, a omissão no período posterior que se segue à eleição, as afirmações que são feitas, o engendrar de movimentos, o existir de financiadores para esses movimentos que, obviamente, não foram situações espontâneas, elas surgem de uma articulação. E é difícil imaginar que essa articulação tenha sido feita à revelia do presidente da República. É impossível, ou quase que difícil cogitar-se que não tem uma participação do próprio presidente ou de alguém que esteja lá ligado às suas entranhas. A sensação que a gente tem sempre que surgem dados sobre os gastos com cartões corporativos é de que esse tipo de gasto precisa de mais transparência e regulamentação, porque da forma como é feita, sempre parece um escárnio, porque o presidente da República ele já tem casa, comida, roupa lavada, leite moça, tem um avião no hangar, tem o automóvel na garagem, helicóptero quando precisa, ele tem tudo. O Bolsonaro, inclusive, em privado, costumava se jactar de estar fazendo muitas economias, porque ele não tinha com o que gastar. É muito constrangedor você perceber que o presidente gastou 4,7 milhões de reais, por exemplo, em feriados e em dias de motociata. O que é que o contribuinte tem a ver com isso? Com o feriado do presidente? Se ele quer desfrutar da sua folga fora de Brasília, se quer visitar amigos em outro estado, ele que pague do seu próprio bolso. O contribuinte não tem nada a ver com isso. Você já está pagando o querosene de aviação que conduz o presidente no avião presidencial. Ele não pode se deslocar de outra maneira. Há todo um aparato de segurança, mas isso tudo já é pago pelo contribuinte. Agora, não faz sentido você ter gasto milionário numa padaria, né, em dias que coincidem com o casamento do filho do presidente, gastar uma fortuna com sorvete, com pet shop, até McDonald's tem aí na conta do presidente. Então, eu diria, Fabíola, que é preciso que o contribuinte seja tratado com mais respeito. Isso não pode ser divulgado apenas ao final do mandato. Deve ser divulgado mensalmente, como o presidente da República está gastando o dinheiro do contribuinte no cartão de crédito. Qual